Contos, lendas, curiosidades. Você gosta do mundo sobrenatural? Então vem comigo que tá começando mais um Me Conta que eu conto. O Me Conta que eu conto, diferente dos nossos relatos que são reais e sempre mantidos no anonimato, é um quadro de histórias, contos e lendas que vocês podem sugerir pra gente, ou que a gente encontra pela internet e acha interessante, ou que alguém tenha escrito e quis enviar pra gente. Então, provavelmente você pode ter ouvido essa ou algumas das outras histórias que nós estamos trazendo aqui em algum outro lugar ou lido a respeito. E se você já conhece uma das histórias, comenta aqui embaixo. Conta a sua opinião, conta o que você acha, se você gosta da história ou não. Se você escreveu alguma história, algum conto, conhece alguém que escreve, ou você tem uma sugestão de uma lenda, de algum tema interessante, manda pra gente nesse e-mail que tá aqui embaixo, que a gente vai gostar muito de ler a história ou a sugestão que você enviar pra gente aqui no canal. Vamos então começar o Me Conta que eu conto dessa noite, que traz a seguinte história: A mulher que queria se tornar imortal. Em certa cidade, havia há muitos e muitos anos uma velha e rica senhora que, atacada de estranha loucura, queria se tornar imortal. Quanto mais envelhecia, mais se apossava dela o medo da morte. Rezava todos os dias e todas as noites, pacientemente, e tanto pediu a Deus que lhe concedesse a graça de não morrer, que acabou conseguindo mais ou menos o que queria. Conseguiu-o para o seu mal, como se viu mais tarde. O caso foi que, um dia, ela sonhou que um anjo de asas cintilantes descia do céu. Ela se encolheu, assustada e ao mesmo tempo esperançosa. Seu quarto havia se enchido de uma radiante claridade, como se, de repente, se tivesse transformado numa gigantesca bola de brilho do sol. Quando o anjo falou, todas as coisas que faziam algum rumor dentro da noite, os grilos, as aves noturnas, os carros e as pessoas que passavam falando alto ou assoviando, tudo se calou. Tomado de espanto, tudo ficou escutando a mensagem do céu. E o anjo falou: O Senhor Deus ouviu teus rogos. Ele manda te dizer que faças construir uma igreja e durarás tanto quanto durar essa igreja. Disse isso e desapareceu. A velha senhora acordou sobressaltada e nem pôde mais dormir o resto da noite, de tanta impaciência. Mal o sol espiou o quarto pelas frestas da janela e a velha se levantou e saiu. Todas a viram muito ativa o dia todo, dando ordens, arranjando empregados, indo daqui para ali à procura de arquitetos. À tarde, soube-se que ela havia mandado construir uma igreja de pedra. Para que uma igreja de pedra? Perguntavam, estranhando, pois as igrejas da cidade eram de tijolo e cal e duravam bastante apesar disso. Mas ninguém sabia dar a resposta. O espanto da gente que habitava a cidade cresceu quando se soube que aquela velhota maluca, em vez de ficar em casa calmamente recostada em gostosa cadeira de balanço, contando histórias aos netinhos, ia todos os dias fiscalizar a construção da igreja, incitando os pedreiros aos gritos: Andem depressa com isso! Quero ver a igreja pronta, senão eu morro. Os pedreiros abriam as bocas pasmados, sem entender patavinas daquele mistério. No dia em que a igreja ficou terminada, a velha senhora deu uma festa e viram-na brindar e rir, como se fosse uma menina.
Desde então, ela ria muito, seguidamente, e passava com um orgulhoso ar de posse diante da igreja de pedra, magnífica e quase eterna, a sua vida de pedra. Os anos foram se passando, morreram todos os velhos do lugar e só ela permanecia firme. Quando lhe vinham contar a morte de alguém, ela casquinava um risinho assim. Ah, como se dissesse para si mesma: comigo isso não vai acontecer. Com o tempo, sua família foi se extinguindo. Morreram-lhe os filhos, os netos, os bisnetos e os netos de seus bisnetos. Ela foi ficando sozinha no enorme palácio vazio. Velha, velha, enrugada, estranha, irreconhecível. Não tinha mais com quem falar, pois morreram todos os seus conhecidos, e os moços, cujo espanto não tinha limites diante daquela velhinha infinita, não queriam saber de prosa com ela e tinham até medo de vê-la. A mulher já não contava os anos um por um, contava por séculos. Fez 300, 400 anos e depois passou a ter 5, 6, 7 séculos. Então começou a desejar e a pedir a morte, espantada com sua medonha solidão. Porém, a sentença de Deus estava dada. Duraria quanto durasse a igreja de pedra. Logo se espalhou pela cidade que a velha senhora tinha arranjado outra mania. Sentava-se à porta do seu belo palácio e perguntava aos que passavam: a igreja de pedra caiu? Não, minha senhora, respondiam eles admirados, e não cairá tão cedo. E ela suspirava: ai, meu Deus. Passavam-se os anos e ela perguntava cada vez mais ansiosa: quando cairá a igreja de pedra? Oh, minha senhora, quem pode saber quanto tempo durarão as pedras umas sobre as outras? Todos tinham muita raiva e muito medo dela, pois fazia tais perguntas além de cometer desaforos e de não morrer. A velha senhora foi, por fim, à casa do padre. Contou-lhe tudo o que tinha feito e pediu que a deixasse ficar num caixão dentro da igreja, esperando a morte. Dizem que está ali até agora e reza sem parar, todos os minutos de todos os dias, pedindo a Deus que a igreja caia. Essa foi a história de hoje. Comente se você gostou, se você já tinha ouvido falar, se já conhecia. Se você tem uma história interessante, um conto, alguma lenda ou sugestão, manda pra gente nesse e-mail que tá aqui embaixo, que a gente vai gostar muito de ler essa história aqui no canal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até o nosso próximo Me Conta Que Eu Conto e não olhe para trás.